tempo para falar para vocês, porque tem muita coisa para dizer para vocês, mas infelizmente 5 minutos é muito pouco, e eu vou tentar aqui, como diz o velho jargão, me virar nos 30. Eu queria falar um pouquinho para vocês da questão do Plano Nacional. Todos vocês acompanharam o momento crítico que o país entrou, numa decadência imensa com este golpe parlamentar. Tiraram da presidência da República com um motivo único, que ela ajudou a pagar Minha Casa Minha Vida, Bolsa Escola, benefícios sociais, dizendo que ela cometeu um crime que jamais cometeu. Mentiram dizendo que ela mudou o orçamento, descumpriu o orçamento que está previsto na Constituição, que é uma mentira. Ela praticou uma inconformidade administrativa que não justifica nenhum impeachment, mas para o bem do povo. Tiraram ela, apiaram no poder e trouxeram um cidadão que não teve voto, que está no poder até agora, e o que fez? Apenas tentar pagar o preço desse golpe. Com quem? Com o capital financeiro, o capital maléfico financeiro, com os grandes industriais, com o capital externo, trazendo para a Câmara e para o Senado pautas que visam, de forma resumida, para não falar de todas que vocês conhecem, retirar direito dos trabalhadores. E mais do que isso, vender também o nosso patrimônio nacional, como está fazendo com o projeto do Zé Serra, para vender o pré-sal, que é a maior riqueza que esse país tem, é a maior riqueza que cada um de nós tem. Recentemente, quer vender a Amazônia para estrangeiros. Está o projeto rolando lá na Câmara para liberar a venda de terras nacionais para estrangeiros. E aí ele está lá, a polícia pegou ele, a quadrilha dele, que está toda no palácio. O Ministério Público mandou investigar, a polícia investigou e disse: tem crime. E o Ministério Público denunciou. Agora é a mesma coisa, vai ter que ser aprovado pela Câmara para que ele seja impeachmentado, mas dificilmente ele vai ser, meus companheiros. Infelizmente é verdade, dificilmente vai ser, porque 80% daquele Congresso é tão corrupto quanto ele. É o mesmo bando, é farinha do mesmo saco. É um presidente que, além de corrupto, é mentiroso. Nessa fala absurda dele, que ele não justifica nada e nem explica nada, ele só se complica. Eu me lembro de uma que ele disse: eu não sei porque Deus me colocou neste lugar. É mais uma mentira. Não foi Deus que colocou ele, não. Foi o capeta que colocou ele lá. Porque Deus não quer mal do povo, e ele só quer mal do povo. É esse o cenário. Mas está perdido? Não. Não está perdido, porque se depender do povo, e aí o povo tem que se mobilizar, ele sai. Porque o povo já diz por pesquisas, 2% aceita ele. É o presidente mais mal avaliado do mundo. É o único presidente da história desse país que está respondendo a um crime e vai responder pelo menos a mais 3: formação de quadrilha, corrupção passiva e obstrução da justiça, pelo menos, porque vai aparecer mais. Portanto, essa greve de hoje, que aqui habilmente deram um feriado para não mostrar para a sociedade que nós íamos parar, é fundamental. A nossa mobilização é fundamental para que a gente diga e aconteça o Fora Temer. Portanto, meus companheiros, essa é uma parte. A outra parte, eu queria ter muito mais tempo para falar do que eu fiz, do que eu estou retribuindo, porque esse mandato está lá e o que ele está fazendo por vocês. Mas eu posso resumir que 80% das minhas emendas parlamentares, que não tem 10%, 20%, 30%, todas elas estão indo para o campo. 80%, com patrulhas, com estradas, com poços, com carro-pipa, com praças, com quadras esportivas, tudo para beneficiar. O maior compromisso que eu tenho é com a zona rural. Isso eu tenho a satisfação e o orgulho de dizer que o nosso mandato tem cumprido. Aqui em Barreirinhas, nós já colocamos emendas que vão para 2 poços,
povoado de Pacas e povoado Vigia, e 8 quilômetros de estrada de Paulinho ao povoado Baixão do Paulino ao povoado de São Miguel. Isso aqui, orça, 580 mil reais. Se eu colocasse 580 mil reais para cada município que me apoiou, eu teria que ter uma emenda de 124 milhões. E eu só tenho 10, 12, 14. Não é Pacas não. É Braço e Vigia. Só corrigindo aqui que é para ser colocado. Então, eu quero dizer a vocês que diante do bolo que nós temos, que não é tão grande, diante do compromisso da votação que eu tive, que foi a 6ª maior votação do estado do Maranhão, dada por vocês, eu sei que não é muito, mas essa divisão está sendo feita da maneira mais justa possível. O compromisso vai continuar, porque agora nós já vamos fazer o orçamento do ano que vem, e eu vou sentar de novo com o nosso vereador, com o presidente do nosso partido, com o presidente do sindicato, para nós vermos o que nós vamos colocar mais. E aí é só perguntar para saber se é muito ou pouco, perguntar para os deputados federais que foram eleitos o que colocaram para Barreirinhas. Eu acho que dificilmente vai ter algum que colocou mais do que isso. Mais do que isso. Portanto, meus amigos, o ano que vem é um ano importante. Diante de toda essa crise que nós estamos passando, diante da criminalização violenta contra o Partido dos Trabalhadores, e de lá, de muito pior, nós já viemos. Hoje, o presidente Lula é o maior líder reconhecido pela sociedade, em que pesa a criminalização maciça contra ele. Dizendo que ele fez tudo, mas não provam nada. O Temer, disseram que ele fez muito, já provaram mais do que isso. O Lula não provam nada. E ele hoje tem 40%. Ainda teve 50 casas do povoado dele ainda, que estou me lembrando ainda. Então, amigos, o Lula, em que pesa tudo que foi feito, ele tem 40%. Quem mais se aproxima dele tem 16%. O Partido dos Trabalhadores é o partido mais bem aceito da sociedade brasileira. É o mais respeitado. E se alguém errou, não foi o partido, foram pessoas. O partido é mais do que alguns líderes ou algumas pessoas. O partido somos todos nós. Somos todos nós. Mas 2018 vai ser difícil. Vai ser difícil porque nós estamos encarando mais uma situação grave para a sociedade brasileira, que é essa reforma política, aonde a direita, que quando o Lula estava embaixo, queria que fizesse voto em lista, voto fechado, quando viram que o PT estava forte, que a pesquisa deu 40%, recuaram. E sabe o que eles querem agora? Distritão. Sabe o que é distritão, meus amigos? São os mais votados. Isso prejudica fortemente o Partido dos Trabalhadores, porque isso beneficia o capital financeiro que nós não temos. O mandato dos petistas é mandato de trabalho. O mandato dos petistas não tem 10%, 20%, 30%, não tem nada, vai tudo para o povo, não tem caixa, é trabalho. E eles da direita têm dinheiro porque eles são bancados por esses capitais golpistas. Então o PT tem que se unir. E aí eu quero fazer aqui uma parêntese para dizer da importância da eleição do companheiro Lobato. O companheiro Lobato foi o primeiro candidato à direção estadual do Maranhão que conseguiu unir quase todas as forças e conseguiu unir representantes de todas as correntes do estado do Maranhão. Não é à toa que ele tem responsabilidade grande, mas todos nós confiamos, porque se perder daqui para frente, vai tratar com mais respeito as mulheres, vai tratar com mais respeito a juventude do PT, a sua formação política, a transparência nas suas contas, para que todos vocês saibam o que o PT recebe e com o que o PT gasta. É um novo momento, é o momento que o PT saiu dessa eleição mais forte, saiu mais unido. Tanto é que não tem nenhum tipo de problema diferentemente das outras. Isso nós precisamos muito. Então, em 2018, não há outra alternativa para combater o capital financeiro do que a união dos partidos de esquerda, principalmente no nosso campo, a união dos petistas em prol do PT. Não há outra alternativa. Hoje no Brasil nós temos uma luta de classe, ninguém pode negar. De um lado está a direita, o capital financeiro, do outro lado está o povo.
Não tem muro nessa história para ninguém ficar em cima. Ou você está do lado dos golpistas, ou você está do lado do povo. Não se pode votar em golpista. Povo não pode votar em golpista. E os petistas não podem deixar de votar nos candidatos do PT. E olha que nós vamos ter muito bons candidatos para apresentar. Candidatos ficha-bipa. E vão ter uma maioria grande. E é importante isso. Portanto, eu acho que já passei do meu tempo. Mas eu quero finalizar só aqui respondendo ao companheiro Ribinha, que falou com relação ao povoado Braço, não é? O que nós temos a dizer, Ribinha, é isso. É um mandato que 80% leva para a zona rural. É um mandato que destinou para cá grande parte das suas emendas proporcionalmente em outros municípios. E é um mandato que trabalha com o trabalho. É um mandato que quer a união do PT. É um mandato que quer que nós aqui nos unamos, porque se eles não conseguirem prender que não vão Lula, Lula será o próximo presidente da República. E aí, companheiros, aprendendo com nossos erros, nós vamos acertar muito mais. E se nós fizemos muito por esse povo, e foi feito, e todo mundo reconhece, inclusive a oposição, muito mais será feito. Portanto, eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui e dizer que esse mandato continua assim. É um mandato de trabalho. Sempre foi slogan, um mandato de trabalho. Porque, companheiros e companheiras, política é uma missão, não é profissão. Política é missão e não é profissão. Portanto, um beijo no coração de vocês e viva o Partido dos Trabalhadores!